Você consegue imaginar uma cidade que nasceu do ouro e quase desapareceu na lama? Mariana, em Minas Gerais, foi o berço da mineração brasileira, uma joia barroca que brilhou por séculos e encantou quem visitava suas ladeiras históricas. Mas, em 5 de novembro de 2015, essa mesma cidade que simbolizava riqueza e tradição ganhou outro título de maior desastre ambiental da história do Brasil. Se você fez parte dos anos 2010, certamente se chocava enquanto ligava a televisão e assistia ao estrago causado pelo rompimento da barragem Fundão da mineradora Samarco, que espalhou milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, destruiu o distrito de Bento Rodrigues, contaminou o Rio Doce até o Espírito Santo e deixou centenas de desabrigados. Vamos juntos entender mais a fundo um pouco mais dessa história, que completa uma década, mas que ainda continua assombrando a população. Mariana é a cidade mais antiga de Minas Gerais, fundada oficialmente em 1711. Ela nasceu no auge do ciclo do ouro e foi a primeira vila e o primeiro bispado da capitania. Caminhar por suas ruas ainda é como voltar ao século XVIII. Casarões coloniais, igrejas cobertas de ouro e o som do órgão histórico da Catedral da Sé, um dos poucos do período barroco ainda em funcionamento no país. A cidade cresceu com ouro e por mais de 300 anos a mineração sustentou famílias, construiu igrejas e moldou a identidade de Mariana. Contudo, o mesmo ouro que trouxe prosperidade também deixaria a cidade vulnerável. No início dos anos 2000, a Samarco operava 3 barragens na região de Mariana, Germano, Santarém e Fundão. A de Fundão, inaugurada em 2008, armazenava rejeitos de minério de ferro, uma mistura de água, areia e resíduos finos do processo de beneficiamento. A estrutura foi construída com o método amontante, o mais barato e, como se veria depois, o mais perigoso. Esse método, chamado amontante, consiste em erguer novas camadas da barragem sobre os próprios rejeitos já depositados, em vez de usar solo firme como base. Era uma técnica mais econômica, usada amplamente no país, mas também mais instável. Com o tempo, o peso da lama acumulada e a infiltração de água podiam comprometer a estrutura. Em Fundão, alertas técnicos sobre rachaduras e movimentações internas começaram a aparecer anos antes do rompimento, mas nunca resultaram em uma paralisação definitiva das operações. Engenheiros da própria Samarco já haviam percebido em 2013 que algo não ia bem. Pequenas trincas começaram a surgir e instrumentos que mediam a movimentação do solo registravam alterações preocupantes. Relatórios internos alertavam para riscos de liquefação quando o material dentro da barragem perde a consistência e se comporta como um líquido. Mesmo assim, as operações continuaram. Como se não bastasse, em 2014, a consultoria Vogue BR, contratada para avaliar a segurança da estrutura, também detectou anomalias e recomendou obras de reforço imediato. Entretanto, mais uma vez, os sinais foram subestimados. A rotina seguiu como se nada estivesse prestes a acontecer. Nenhum morador de Bento Rodrigues imaginava que por trás do silêncio das montanhas, uma tragédia estava em contagem regressiva. A tragédia. O dia 5 de novembro. Pouco depois das 3h30 da tarde, no dia 5 de novembro de 2015, o chão começou a vibrar nas encostas de Mariana. Alguns trabalhadores pensaram que era um trem passando. Outros acharam que era apenas uma detonação de rotina nas minas. Mas o som cresceu. Um estrondo seco, profundo, que parecia vir de dentro da terra. Em questão de segundos, o que era ruído virou terror. A barragem de Fundão havia se rompido. Mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados, o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de lama e metais pesados. A mistura desceu o vale com força brutal, a mais de 60 km por hora, levantando nuvens de poeira e um rugido que ecoava a quilômetros de distância. Em Bento Rodrigues, a apenas 7 quilômetros dali, ninguém teve tempo. O céu ficou marrom, a terra tremia. Quem conseguiu correr, fugiu sem olhar para trás. Casas foram arrancadas do chão como se fossem de papel. Carros, árvores, animais, tudo foi arrastado por uma muralha de lama. Em poucos minutos, o vilarejo desapareceu. 19 pessoas morreram, trabalhadores, pais,
mães, vizinhos e uma criança de apenas 5 anos. O que restou foi o silêncio. Um silêncio pesado, que tomava o lugar onde antes havia vida, risadas e cheiro de café nas cozinhas. As imagens correram o mundo. Bento Rodrigues agora era um deserto de lama rachada, com destroços pendurados em galhos secos. O IBAMA classificou o episódio como o maior desastre ambiental da história do Brasil. Mas o dano não parou ali. A lama seguiria seu caminho por mais de 600 quilômetros, até alcançar o oceano, levando com ela não só rejeitos, mas um pedaço da história de Minas e do país. Foram mortos milhões de peixes, plantas e organismos aquáticos. Comunidades ribeirinhas perderam suas fontes de sustento. Povos indígenas, como os Krenak, que vivem há séculos às margens do Rio Doce e consideram suas águas sagradas, ficaram sem acesso ao rio que sempre sustentou sua cultura, sua alimentação e seus rituais. O Rio Doce morreu, e com ele, uma parte da nossa alma, disse o cacique da tribo em 2016 para a BBC Brasil. Nos dias que se seguiram, a lama virou notícia mundial. Mas em Mariana, o tempo parecia ter parado. Sobrevoos mostravam um deserto marrom, sem vida. Bento Rodrigues se tornou um símbolo da negligência e também da dor de centenas de famílias que perderam tudo. Muitos moradores sobreviveram fugindo a pé, subindo morros ou se agarrando em árvores. Outros nunca foram encontrados. Enquanto os bombeiros ainda buscavam vítimas, começaram as perguntas. Como uma barragem desse porte pôde se romper sem alertas suficientes? Por que a empresa não tinha planos de evacuação eficazes? E quem pagaria por tamanha destruição? A investigação. Nos meses seguintes, uma força-tarefa do Ministério Público Federal e da Polícia Federal revelou o que muita gente já suspeitava. A tragédia não foi um simples acidente. Relatórios apontaram falhas graves de monitoramento, negligência na drenagem da barragem e alertas ignorados por parte da Samarco e de suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton, gigantes da mineração mundial. E-mails internos e laudos técnicos mostraram que as empresas sabiam da instabilidade da estrutura havia anos, mas preferiram manter a operação. O risco era conhecido, e mesmo assim, o trabalho continuou. Em outubro de 2016, o MPF apresentou denúncia contra 22 pessoas, incluindo presidentes, diretores e engenheiros das 3 empresas. Eles foram acusados de homicídio qualificado, crime ambiental e lesão corporal. Segundo a denúncia, as decisões corporativas priorizaram o lucro e o ritmo de produção, mesmo diante de relatórios que apontavam perigo iminente. Mas, ao longo dos anos, o processo criminal enfrentou reviravoltas. Em 2021, a Justiça Federal de Minas Gerais retirou a acusação de homicídio contra os executivos, que passaram a responder apenas por crimes ambientais. Nenhum deles foi preso. Para as famílias das vítimas, a sensação foi de impunidade, como se a lama também tivesse soterrado a esperança de justiça. É difícil de acreditar, mas em 2021, a Justiça extinguiu parte das acusações de homicídio por questões processuais, algo que revoltou familiares das vítimas e ambientalistas. Até hoje, quase uma década depois, ninguém cumpre pena de prisão pelo rompimento. Em 2016, após pressão internacional, foi criada a Fundação Renova, responsável por gerenciar as ações de reparação e indenização. Ela nasceu de um acordo entre Samarco, Vale, BHP Billiton e governo federal, com promessa inicial de 20 bilhões de reais em compensações. Mas os números mudaram, os prazos se estenderam e as promessas começaram a perder força com o tempo. O que era para ser reconstrução, virou espera. Em 2024, a própria fundação reconheceu que mais de 1.500 famílias ainda aguardavam reassentamento. Em Bento Rodrigues, as novas casas, prometidas para 2019, começaram a ser entregues apenas em 2023, 8 anos depois da tragédia. Nesse intervalo, centenas de pessoas viveram em moradias temporárias, muitas vezes sem infraestrutura adequada, longe da sua rotina e da comunidade que perderam. Marcando a história não apenas pelo crime ambiental, mas também pela falta de consideração social, pela demora e pela ausência de um olhar humano diante da dor. Famílias que perderam tudo, casa, trabalho, memórias, foram obrigadas a enfrentar uma segunda tragédia, a da indiferença.
Aos poucos, as máquinas começaram a limpar o que restou, e os sobreviventes, espalhados por abrigos e casas alugadas, tentavam reconstruir uma vida que não cabia mais no mesmo lugar. A lama não levou só casas, levou o cotidiano, os vínculos, as rotas conhecidas. A ONU classificou o rompimento de Fundão como uma violação de direitos humanos e cobrou responsabilização das mineradoras. O MPF chamou o episódio de crime corporativo sem precedentes no país. Mas o tempo passou e o que se viu foi uma justiça lenta e fragmentada. As indenizações começaram a ser pagas, mas em meio a processos confusos. Muitos moradores relatam que receberam valores diferentes, por critérios pouco claros. Outros ainda esperam resposta. A Fundação Renova afirma que já desembolsou mais de 34 bilhões de reais em ações de reparação e compensação, número divulgado no relatório de 2025. Mas o Ministério Público Federal contesta parte desses dados, dizendo que há pendências graves em indenizações, reassentamentos e recuperação ambiental. Desfecho. De acordo com o relatório do MPF, divulgado em 2024, apenas cerca de 10% das áreas degradadas do Rio Doce apresentavam sinais consistentes de regeneração. O rio, que um dia abasteceu milhões de pessoas, ainda carrega marcas da contaminação. Em muitos trechos, a água ainda tem resíduos de metais pesados, como ferro e manganês, segundo medições do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. E mesmo após quase uma década, comunidades ribeirinhas relatam que não voltaram a pescar e que a economia local nunca se recuperou totalmente. Em Bento Rodrigues, o novo vilarejo começou a ganhar forma em 2020. As primeiras famílias voltaram em 2023 e hoje cerca de 400 pessoas vivem em suas casas novas construídas em um terreno mais alto, a cerca de 9 quilômetros do antigo distrito. As ruas têm nomes de flores e árvores, uma tentativa simbólica de renascer. Mas, segundo os moradores, o recomeço é agridoce, como contou Dona Nilza, uma das sobreviventes, em entrevista à BBC em 2024. A gente voltou para uma casa nova, mas sem o lugar que a gente conhecia. A lama levou nossas memórias. Mariana tenta seguir em frente, mas a tragédia de 2015 ainda é uma sombra que atravessa o presente da cidade. Muitos moradores convivem com o medo de novos rompimentos. Outras barragens da região, como as da Vale em Brumadinho e em Barão de Cocais, reforçaram o trauma coletivo de Minas Gerais com a mineração. E a cada período chuvoso, a tensão volta, como se o chão pudesse ceder novamente. Em 2025, uma nova rodada de negociações entre governos, empresas e o sistema de justiça tenta encerrar de vez as pendências do caso Mariana. O MPF propôs um novo acordo de cerca de 120 bilhões de reais, que incluiria valores adicionais para a recuperação ambiental e compensações sociais. Mas, até o momento, as empresas envolvidas, Vale, BHP e Samarco, ainda contestam parte das responsabilidades. A população, cansada, segue à espera de uma reparação que seja mais do que números, uma reparação que devolve dignidade. E o turismo, que antes movia parte da economia local, também mudou. Mariana ainda é linda, suas igrejas, museus e ladeiras contam a história de um Brasil que nasceu do ouro, mas quem visita hoje, inevitavelmente sente o contraste. A cidade onde o barroco se mistura à memória da lama. Há quem diga que Mariana é uma metáfora do próprio país, rica em recursos, mas marcada por feridas abertas. Feridas que não cicatrizam porque o cuidado chega tarde e a responsabilidade muitas vezes é empurrada para frente. Mas também há esperança. Projetos de reflorestamento e monitoramento hídrico seguem em andamento. Pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto e do Instituto Terra, fundado por Sebastião Salgado, estudam novas formas de regenerar o solo e recuperar a vida aquática. E o povo de Mariana, esse mesmo que ergueu igrejas com as próprias mãos no século XVIII, continua lutando para reconstruir a sua cidade. No fim, a história de Mariana é sobre resistência,
sobre o brilho que resiste mesmo quando tudo parece assombrado pela cidade, sobre o poder da memória, da cobrança e da esperança. Porque por trás dos números, das toneladas e dos relatórios, há vidas. E essas vidas não querem ser lembradas apenas pela tragédia, mas por tudo que continuam construindo mesmo depois dela. As perguntas que ficam são: o Rio Doce um dia voltará a ser doce? Quantas tragédias ainda serão necessárias para que a vida valha mais que o lucro?